As empresas lançaram os kits os implantes. Porra, eu quero usar. Tá, beleza. Né? O que a gente fazia? Né? Se era da mesma linha, eu vou entrar aqui com duas coisas completamente diferentes, tá? Duas situações completamente diferentes mesmo, tá? Que eu passei por isso, completamente diferentes. Por exemplo, uma empresa lança um sistema de implantes X, tá? E logo em seguida lança um outro. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, mas assim, é um exemplo da empresa que eu trabalho, bom? Que isso a gente fez várias vezes, não adianta falar assim, porra, não era para fazer. Não, ninguém me disse que não era para fazer. A gente fez para teste, funcionou e acabou, tá? Foi assim, é assim que funciona. Tá? Funcionou e acabou, então, beleza, tá? Por exemplo, a empresa que eu trabalho lançou um sistema, tem um sistema de implantes, tá? Que tem um kit de guiado. Logo em seguida, ela lançou um outro sistema de implantes, com implantes com uma geometria muito parecida com implantes do kit anterior, com a conexão interna igual aos implantes do kit anterior. Bom, se eu tenho conexão interna, pô, beleza, as chaves já me ajudam, porque às vezes tem sistema de implantes que são conexões diferentes, tá? Por exemplo, não adianta, é Morse, tá? Enfim, né? Mas até mesmo dentro de algumas empresas tem Morse com angulações diferentes, já de conexões internas. Isso está mudando. Só que a empresa lançou um sistema de implantes, que era muito parecido, tá? Assim, internamente era igual, por fora não era tão parecido, mas como a gente entende o processo de guiada, entendeu? Eu comecei a usar o implante novo que não tinha guiado, entendeu? Com o kit de guiada do outro sistema. Como é que eu fazia isso? Né? Com a própria broca do sistema, tá? De guiado, tá? Só que você precisa entender que assim, é igual? Não. Então tem situações que você vai conseguir fazer e outras situações que você não vai conseguir fazer. Né? A gente selecionava os casos, instalava os implantes guiados. Era para todos os casos naquela situação? Não, não era. Mas a gente queria instalar o implante guiado. Tá? E tudo usando o passador de fresa e chaves com passador de fresa. Tá? E chaves de instalação guiada. Porque a conexão interna era igual. Tá? Mas esse implante é híbrido, o outro é cônico, a geometria externa é diferente. Velho, na boa. Assim, cara, talvez eu vou falar uma parada aqui que eu sei que uma minoria discorde. Né? Às vezes você tá fresando ali, velho, tu sente, né? Tu sente o osso, né? Sente toda a resistência, enfim, que é um pré-requisito, né? A gente às vezes até tá fazendo implantodontia, sentir ali o pré-requisito da resistência. Cara, quem falou que eu não posso, por exemplo, fresar um implante com uma broca e, de repente, instalar um outro tipo de implante, por exemplo, se ele tem o mesmo diâmetro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos supor lá, o implante é 3,5 por 10, cara. Entendeu? Porra, 3,5 por 10. Entendeu? Se ele é 3,5 por 10, cara, e tem a conexão igual, ele vai passar dentro daquela anilha se for do mesmo sistema. Entendeu? Dificilmente ele vai ter uma dificuldade, não vai ter diferença ali. Entendeu? Esse sistema de implantes, por exemplo, as anilhas eram idênticas. Entendeu? A conexão era idêntica, a diferença toda era a geometria externa. Pô, se é geometria externa, porra, então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente a fresagem. Mas não quer dizer que a gente não vai utilizar a mesma broca. Tá? Normalmente os sistemas de implantes, as brocas, a geometria hoje, graças a Deus, né, tirando algumas agora que estão mudando, graças a Deus as geometrias externas, a macrogeometria são muito parecidas, né, da mesma linha, assim, né? Isso facilita muito a nossa vida, tá? Então, sim, é possível. Então, a gente foi, fresou e colocou o implante utilizando um outro sistema de implantes, mas conhecendo todo o processo, tá? Só para vocês entenderem. Então, sim, se você entender bem isso, como é que funciona, se você entender bem offset, entendeu? Conhecer bem as ferramentas, eu falo, você tem. Qualquer pessoa pode fazer guiado? Cara, sim,
qualquer implantodontista pode fazer guiado. Tá? Seja ele especialista, seja ele só com pós-graduação, seja ele terminando pós-graduação, atualização, será? Entendeu? O mais importante de tudo é que ele respeite, tenha as ferramentas corretas e respeite a curva de aprendizado. Você não vai sair dali operando, acertando tudo. Não, tu não vai acertar tudo de primeira. Da mesma forma que tu não acertou tudo de primeira na sua implantodontia. Só que se você comparar o quanto a sua curva de aprendizado na implantodontia quando você começou e sua curva de aprendizado agora na cirurgia guiada, a sua curva agora ela é muito menor. Por quê? Você já tem uma expertise de implantodontista. Então isso vai fazer muita diferença. Tá? E para melhor, porque agora você já sabe fresagem, já entende de integração, de carga, um monte de coisa. Pô, o que vai alterar ali é a ferramenta, tá? E entender o conceito da cirurgia guiada. Isso faz toda a diferença. Ficou claro aí para vocês?